Olá, sejam todos muito bem-vindos por aqui, neste perfil no qual eu abordo sobre a temática terapêutica voltada para o contexto infantil. E hoje eu quero estar falando sobre a importância da terapia infantil, a importância da terapia infantil no contexto TGD, Transtorno Global do Neurodesenvolvimento. Bom, para quem chegou aqui agora e não me conhece, né, me chamo Gesiane Pereira, eu sou neuropsicopedagoga, por isso do NeuroPI e psicanalista infantil, tá? Eu atendo terapeuticamente nessas abordagens e também atendo com a terapia ABA, Análise do Comportamento Aplicada. Eu atendo em consultório, em Marechal Cândido Rondon, atendimento presencial e também faço o atendimento online, tá bom, pessoal? Nessas três abordagens, tá certo? E hoje eu quero abordar esse tema, a importância da terapia infantil no contexto TGD, no contexto do transtorno global do neurodesenvolvimento, tá bom? Vamos então entender este conteúdo, este assunto, né? Para ficar claro, para cada vez mais as pessoas terem esse conhecimento do porquê dessa importância. O primeiro tópico que eu quero estar abordando nesse assunto é a intervenção precoce. O que é a intervenção precoce, como ela se dá, né? Como que ela ocorre, o que significa essa intervenção precoce? Bom, a intervenção precoce nada mais é do que a intervenção o quanto antes. O quanto antes é você procurar ajuda profissional para essa criança, é a intervenção precoce, tá? E esse quanto antes, ele vem quando? Ele vem quando você que tem a sua criança aí e tem observado que ela não está, né, tendo um desenvolvimento assim, típico para a idade dela, você observa que ela não está tendo esse desenvolvimento típico, você analisou, você no dia a dia você tem visto que é algo que está fugindo do teu controle, você vai procurar uma ajuda profissional. Ou quando, na maioria das vezes que ocorre nesse formato que eu vou falar agora, quando você não, assim, no dia a dia não consegue observar, não consegue captar que ali a criança não está indo num processo decrescente na questão do desenvolvimento mesmo. E no desenvolvimento, quando eu falo, pessoal, não é somente no desenvolvimento cognitivo, não. Desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento social, tá? Até o mesmo desenvolvimento emocional, psicoemocional. Às vezes pode ser que o pai, a mãe, né, o familiar não tem essa perspicácia de observar que a criança ali está desenvolvendo um atraso, não está, né, desenvolvendo de forma que tipicamente seria o ideal para estar desenvolvendo. Essa criança, ela vai para a escola, né? A gente sabe que é lei, né? Existe aí uma lei federal que a partir dos 4 aninhos a criança tem que estar frequentando um centro de educação infantil. Então, essa criança, quando ela vai para a escola, certamente o profissional ali da área da educação vai fazer essa análise, essa primeira análise, né? Esse seria, no caso, o primeiro profissional a estar entrando na vida dessa criança, na vida desse familiar, né, que seria ali o professor da educação infantil, o pedagogo, a equipe pedagógica escolar. Ela vai observar, ela vai fazer a análise, a sondagem, né, que é feita dentro das escolas de educação infantil, centros de educação infantil, e ela vai chegar nesse consenso de que a criança não está desenvolvendo de forma tipicamente. Então, essa equipe pedagógica, ela vai acionar, né, o familiar, vai trazer ali toda uma clareza, toda uma explanação referente ao que está acontecendo com a criança e vai nortear esse familiar. Geralmente a equipe pedagógica já faz um norte para esse familiar, para essa mãe estar procurando o profissional mais adequado para estar vindo trazer um diagnóstico certo de qual transtorno está ali causando o atraso do desenvolvimento dessa criança. E voltando a falar, o atraso no desenvolvimento não se dá apenas no contexto cognitivo, pode ser um atraso psicomotor que muitas das vezes a mãe não consegue observar, tá? Pode ser um atraso psicoemocional, né, que às vezes também a mãe não consegue observar, pode ser um atraso social, pode ser que a mãe ache que a criança é a personalidade dela mesma, mas é ali um início, não, pode ser ali, né,
a ponta do iceberg ali, onde o profissional com olhar técnico vai estar observando e detectando ali o transtorno, né? Que o profissional que fecha o diagnóstico, que no caso é ou o neuropediatra, ou o neurologista, ou um psiquiatra infantil, vai estar trazendo aí o diagnóstico, né, certo, né, de qual transtorno está aí acarretando o atraso no desenvolvimento dessa criança. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar, que é a intervenção precoce. Provavelmente, se os pais não fez essa observação ali, né, naquele início ali da fase de bebê, né, provavelmente quando vai para a escola ali a partir dos 2 aninhos, a gente sabe que a lei se faz obrigatória a partir dos 4 anos, mas muitos pais, né, acabam colocando os filhos aí para frequentar o centro de educação infantil antes, né? A partir aí dos 2 anos, muitos pais já colocam a partir dos 2 anos ou até antes, e esses profissionais, que são os primeiros profissionais a entrar na vida dessa criança, têm essa visão, né, mais técnica, mais profissional, e consegue detectar ali e trazer uma clareza, né, um norte ali para a família. O segundo ponto que eu quero trazer aqui nessa explanação desse conteúdo, a importância da terapia infantil no contexto TGD, Transtorno Global do Neurodesenvolvimento, seria o papel do profissional, né? Qual seria o papel do profissional integrado ali na vida dessa criança, né? E esse profissional que eu falo é o profissional mesmo do dia a dia no convívio com a criança, o profissional da parte terapêutica, né? Uma vez que você já tem o diagnóstico, uma vez que você já passou com o neurologista, ou o neuropediatra, ou o psiquiatra infantil, e você já tem o diagnóstico de tal transtorno, tá? Quando eu falo TGD, só abrindo um parênteses aqui, né, TGD, Transtorno Global do Neurodesenvolvimento, né, eu quero pontuar alguns aqui, né, porque eu comecei a falar e acabei não pontuando alguns transtornos, né, que podem ocasionar o atraso no desenvolvimento infantil. Gente, a gente tem a demanda que vem mais para mim, né, como profissional na área, é o TEA, Transtorno do Espectro Autista, mas tem também o TDA, tem o TDAH, tem o TOD, Transtorno Opositor Desafiador, depressão, ansiedade, espinha bífida, TX21, tem, assim, gente, são vários, eu não vou abordar todos, né, porque são inúmeros transtornos que podem vir, tá causando aí um atraso, né, trazendo um atraso no desenvolvimento dessa criança, né, dislexia, descalculia, também transtornos que causam um atraso ali no desenvolvimento cognitivo, né, a gente sabe que existe N patologias. E também quero abrir um outro parênteses para ressaltar assim que esses transtornos, pessoal, eles não são necessariamente, não se faz obrigatoriamente eles ocorrerem de forma patológica, de forma genética, né? Esses transtornos também, muitos deles ocorrem de causas de origens ambiental, pode estar a criança vindo a desenvolver certos tipos de transtorno e precisar aí de uma intervenção profissional para que não venha causar, né, danos ali futuramente para a vida dessa criança, tá? Entre eles o transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, o TOD, transtorno opositor desafiador, são transtornos que podem, né, a criança vir a desenvolver por origens ambiental, tá? Por N situações que pode acontecer ao longo das nossas vidas, pode a criança vir a desenvolver esse transtorno. Certo, pessoal? E o papel desse profissional, ele se dá da seguinte forma. Esse profissional, ele precisa ter clareza, né, do que ele vai estar abordando com essa criança, porque o que ele tem que ter em mente? Que ele trabalha com a criança e também trabalha com a família. Né? Ele não trabalha necessariamente somente com a criança, somente com o recurso terapêutico ali na prática com a criança. Ele também trabalha com a família. Então, o papel desse profissional, ele se faz importante dentro do contexto familiar também. Por isso, eu quero já entrar no terceiro ponto, que é a aceitação. E encaixa bem a questão do profissional. Porque o profissional, ele tem que estar de mãos dadas com a família. Mas para ele estar de mãos dadas com a família, o profissional ele tem que dar o 100% dele, né, no tratamento, e a família tem que dar o 100% dela também, para que venha, né, acontecer o resultado, né, no processo terapêutico
ali durante, né, aquela dificuldade que a criança está enfrentando, aquela falta de habilidade que a criança não consegue adquirir, digamos assim, de forma abstrata, ou até o excesso, né, de um comportamento ali que precisa ser condicionado, tá, durante o processo terapêutico. Então, quando os pais aceitam, entendem, conseguem compreender o que é um transtorno global do neurodesenvolvimento, se torna mais fácil, se torna mais leve e se torna mais eficaz o tratamento terapêutico nesse contexto do universo infantil. E a aceitação, ela vem atrelada com o comprometimento. Por quê? Porque quando o familiar, quando os pais ali entendem o que significa tal transtorno que o filho foi diagnosticado e ele aceita, ele procura entender, ele automaticamente ele se compromete com aquilo ali, né? A entender, a entender o que o profissional busca, o profissional também vai entender a família e ambos vão ali estar em harmonia e o resultado automaticamente vem. E qual que seria o resultado? O desenvolvimento dessa criança, tá? E eu quero entrar numa parte assim que é muito importante dentro desse contexto aceitação e comprometimento. Quando o cliente, quem é meu cliente, sabe muito bem, porque eu já trago essa orientação muito clara para quem é cliente meu. Quando o cliente vem para mim, eu já falo, ó, você teve o diagnóstico de tal transtorno? Pare de estudar sobre esse transtorno. Pare de ir para o Google buscar informações sobre esse transtorno, porque você vai encontrar um mutirão de coisas, um turbilhão de coisas no Google. E muitas delas não tem nem embasamento. Para vocês terem noção, já teve mãe que veio falar comigo que o filho, ela tinha recebido um diagnóstico tal, de um transtorno tal, e que o filho ia viver só até tal X idade, por conta que no Google dizia que quem tinha aquele transtorno específico tem o tempo de vida só até tal idade. Eu falei, bom, eu não posso te dar essa resposta. Eu não posso te dar essa resposta porque eu nem sei se eu vou estar viva amanhã. Então é muita bobeira, pessoal, é muita bobeira que se encontra por aí. Quem tem a obrigação de estudar e não só estudar, digitar no Google, mas sim um estudo concreto, um estudo coerente, somos nós, profissionais da área, que sim, precisamos estudar porque atendemos diversas demandas, precisamos entender como se dá em vários indivíduos diferentes. Agora, você que é pai, você que é mãe, você que está aí, né, com a sua criança, você precisa entender da tua criança. Você precisa estudar a sua criança para você poder auxiliar ela, ajudar ela no processo do seu desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala a respeito do comprometimento, o comprometimento é isso, é dar as mãos ao profissional, buscar entender o profissional e entender a criança para que a criança venha a desenvolver aquela habilidade faltante ou aquelas habilidades faltantes ou a retirada de certos comportamentos, né, que pode ocasionar ali, afetar a vida dessa criança socialmente, né, ou até fisicamente. A gente sabe que tem casos que pode afetar até fisicamente, então a gente vai estar ali condicionando esse comportamento, o profissional adequado. Então essa é a importância do profissional que começa lá desde da educação infantil, centros de educação infantil, que pode ser um dos primeiros profissionais a entrar na vida dessa criança e com um olhar técnico, um olhar profissional, detectar ali, né, o transtorno e já nortear a família para um tratamento adequado, específico, até o profissional que, digamos assim, o profissional final, que é o profissional da linha da área terapêutica, né, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, se for o caso, um fonoaudiólogo, se for o caso, que são os profissionais da área terapêutica que vai estar caminhando por um período mais longo com a criança, tá? Essa é a importância do profissional na vida da criança. E eu quero abrir um parêntese aqui também, antes de encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, que eu quero falar para vocês sobre uma condição neurológica que a gente tem, que se chama neuroplasticidade, o porquê da importância da terapia infantil o quanto antes, uma intervenção precoce e toda essa explanação que eu trouxe aqui, né, ao decorrer desse vídeo.
Porque essa condição neurobiológica, que se chama neuroplasticidade, ela nada mais é do que a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer novas sinapses, novos caminhos de aprendizagem, novos caminhos neurais. E essa condição neurobiológica, quando o indivíduo, quando o ser ainda está ali na primeira infância, pessoal, primeira infância se dá ali do 0 aos 7 aninhos, tá? Que é a fase ali da primeira infância, quando esse indivíduo, a intervenção se dá ali nesse início, tá? É muito mais rápido, é muito mais certeiro que essa criança venha desenvolver. Eu tenho casos assim, com resultados mensuráveis de crianças que começou o início a partir dos 3 anos, 2 anos de acompanhamento, e essa criança desenvolveu super bem, tá? Desenvolveu super bem, chegando aí ao seu nível, digamos assim, normal, típico do desenvolvimento, conseguindo acompanhar ali os marcos do desenvolvimento, por causa dessa condição neurobiológica que nós temos e que nós sabemos que ela é eficaz nessa primeira infância. Mas, terapeuta, depois de passado ali, chegou na adolescência, não vai surtir efeito? Vai surtir efeito, né? Você não tem que, porque não buscou enquanto era criança, não vou fazer terapia, não vou buscar ajuda, não vou buscar melhorar. Não, você tem que buscar. Eu só digo assim, que o processo é mais rápido e mais certeiro quando é na primeira infância, por isso da intervenção precoce. E nós temos também uma condição